Meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Falando de Tática. Eu ontem tive a honra de receber nesse canal o grande Mauro César Pereira, um dos maiores jornalistas desse Brasil. Foi um papo muito legal, muito bacana, quase 2 horas de conversa. Para você que não assistiu essa live na íntegra, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link. Assista, vale a pena. A gente abordou muitos assuntos, desde o Maracanã antigo até o Flamengo atual, bastante coisa. Falamos de Neymar, falamos de Guardiola, um monte de coisa. Eu quero mais uma vez agradecer aqui publicamente ao Mauro por ter cedido 2 horas do seu precioso tempo para conversar comigo aqui, para fomentar o meu trabalho, para fortalecer esse canal aqui. O Mauro que me ajuda desde antes de eu começar no YouTube, quando eu já estava ainda produzindo conteúdo só lá no Twitter, me chamou para fazer live lá no canal dele. Enfim, já produzi vários vídeos lá. É um motivo de muito orgulho ser um cara hoje que pode trocar ideia com o Mauro, bater papo, enfim. Foi, de fato, uma noite histórica para esse canal. E aí, eu vou deixar vocês hoje com um corte aqui, com um trecho dessa live de ontem, onde o Mauro fala um pouquinho sobre o trabalho do Felipe e do Boto, como é que ele acha que vai ser, como é que ele acha que tem que acontecer para funcionar. E aí, de bônus, ainda vem uma opinião dele bem legal sobre Alan, Luiz Araújo e também sobre o Plata. Bem interessante também ele falando sobre esses 3 atletas, tá? Antes da gente seguir para o corte, antes de eu deixar vocês com esse trecho da live de ontem, eu quero dizer para vocês que esse vídeo tem o apoio do Laboratório do Futebol, mais especificamente da comunidade Mestres da Análise, a maior comunidade de analistas do Brasil. Você vai assistir todos os conteúdos que tem ali, os conteúdos gravados, e você vai ser capaz de trabalhar em qualquer área do futebol, qualquer mesmo, tá? Ah, Rafa, mas eu não quero trabalhar com futebol. Serve para você também. Você é só um curioso que quer conhecer um pouquinho mais do futebol, desse esporte que eu sei que você ama tanto. A comunidade Mestre da Análise também é indicada para você. Então, não perde tempo. Entra aqui na descrição do vídeo e vai ter o link para você entrar na comunidade Mestre da Análise. E importante, hein? A parceria do canal Falando de Tática com o Laboratório do Futebol agora mudou. Então, agora é um cupom Falando 20. Deixar aqui embaixo aqui para vocês verem. Cupom Falando 20, tá? Você vai entrar lá e vai colocar o cupom. E aí, com esse cupom, você vai ter 20% de desconto na hora de você adquirir o seu curso, na hora de você ingressar na comunidade Mestres da Análise, tá? Fica então aí com esse corte do Mauro, dando algumas opiniões importantes e também deixa a sua opinião aqui nos comentários. O que você acha sobre os temas que o Mauro vai abordar aí agora nesse corte, beleza? Forte abraço, tamo junto e eu fui. Agora, só para a gente arrematar uma questão aqui em relação ao Boto, uma coisa que eu acho que é um upgrade danado é você ter um diretor que possa conversar sobre futebol com o técnico, né? Isso eu acho um puta upgrade. Assim, o Marcos Braz entende de mercado? Claro que entende de mercado. Trabalhou no Flamengo 6 anos, trabalhou no Flamengo lá em 2009, né? Entende de mercado. Aí não vou ficar aqui também avaliando quanto que o Boto entende mais de mercado. Eu acho até que o Boto entende mais de mercado do que o Marcos Braz, na minha opinião particular. Mas eu acho que é um puta upgrade o seu diretor de futebol poder sentar à mesa e falar de igual para igual com o técnico, né? Você concorda comigo? Se ele fizer isso, sim. Se ele fizer isso, sim. Se ele só acatar o que o técnico quer, não vai fazer diferença ele ter esse conhecimento. Vai da postura dele. Eu acho que é cedo ainda para avaliar. A minha sensação é de que o Felipe Luiz tem uma palavra final ali. É a minha sensação. Posso estar errado. Agora vai acontecer. Eu penso assim: qual a função desse cara nessa função? O técnico fala: eu quero um lateral esquerdo, com tal característica, eu quero fulano. Por quê? Por isso. Mas eu já tenho aqui um outro cara que faz isso. Não, mas eu quero ele. Por quê? Por que eu vou comprometer X milhões nesse jogador? Exemplo, Alan, que eu acho um bom jogador. Nunca achei mau jogador. Tem uma fase ruim no Flamengo, agora está se recuperando, mas é um bom jogador. O Alan e o Sampaoli. Eu quero, porque eu quero. Por quê? Aí o Atlético subiu o preço, então eu falei, foi pagando. Não, São Paulo, eu vou pagar até tanto, mais do que isso eu não pago. Por quê? Porque você tem aqui A, B, C, e eu posso buscar o fulano, ciclano e beltrano, aí o cara que conhece. Então, no mercado também tem características próximas e que são jogadores até mais baratos. Eu não tenho condição de comprar o jogador que você quer. É que nem criança quando quer uma coisa. Pai, eu quero aquele brinquedo. Não dá para comprar. Aquele carrinho ali é muito caro. Mas aquele carrinho é automático, ele vira cambalhota, não sei o quê. Filho, no Natal Papai Noel te dá. Hoje não dá, não tem essa grana, bicho. Posso comprar aquele carrinho pequenininho. Aquele ali eu tenho dinheiro para comprar. Aquele outro lá não dá. É igual, cara. Eu não tenho essa grana. O Flamengo não tem esse dinheiro disponível para esse investimento, o São Paulo.
Ah, não, vai falar e contratou, porque os caras realmente... E não é só o Marcos Braz, não. Tirando, olha, posso estar enganado, posso estar aqui não citando, de repente, profissionais que eu não conheça, mas que eu conheço, o único que tem esse perfil era o Thiago Escuro, que hoje está lá no Mônaco. Tá? E tem outro cara também que fala bastante das questões do jogo, embora não seja ele que decide, ele decidia no Flamengo, mais negociado, que era o Spindel. Teve uma preocupação em evoluir nesse campo, sabe? Você percebe que, conversando com ele, que o cara fala do jogo. Não tinha esse perfil, mas me parece que está se empenhar para entender mais do jogo, para ter condições de fazer o trabalho. Os outros, Alexandre Matos, Rodrigo Caetano, são negociadores do mercado, bons ou ruins, aí é opinião de cada um, pode fazer bom ou mau negócio. Então, acho que assim, é importante esse diretor ter essa postura para liberar o jogador, para contratar o jogador, sabe? Você me convence do porquê que você quer esse cara. Qual a necessidade disso? E não pode ser por um capricho, que foi aqui o paralelo que eu tracei com o carrinho do garoto que fica enchendo o saco do pai, que é o carrinho. Tem um monte de brinquedo, quer mais um? Para ele. Não dá, cara, eu não posso comprar mais um, não estou com essa grana toda. É muito caro. É isso. Tenho 3 volantes, mas eu quero esse. Tem técnico assim, tem vários assim. É porque é o homem de confiança, ou porque não quer trabalhar aquele que está no elenco, é um outro que ele acha que já jogou com ele. Repare, tem muitos técnicos brasileiros, especialmente, que eles chegam num clube, acho isso muito, muito curioso. Aí o cara fala assim, vem cá, e tal, o time e tal, eu estou jogando com... O Rafa está jogando aqui pela direita, o Mauro está jogando aqui pela esquerda. Mas quando eu estava lá no clube e tal, eu tinha o João, que jogava pela direita, nessa função que o Rafa está fazendo, e o José jogava nessa função que o Mauro está fazendo. Ou seja, é a mesma coisa, é sempre a mesma coisa, é a mesma ideia, não muda nada. Isso é muito comum em técnicos aí, dando entrevista. Então, eles ficam tentando reproduzir o que já deu. Não, aqui é outro elenco, outro perfil de jogadores, outra forma de jogar. Consegues fazer? Não, não sabe. É uma, duas forminhas ali, né? Pum, aí encaixa. E aí, a partir daí, vem muito isso. Ah, mas esse cara não tem essa característica. O caso do Alan, a torcida custa entender isso, na minha opinião, porque o Alan não é um volante pitbull. Ele não vai dar carrinho, ele não vai dar pontapé, rabo de arraia, não vai roubar a bola e fazer assim. Não é o perfil dele. Não vai fazer gol também, é a deficiência que ele tem, não é um cara de chegar e arrematar para o gol. Bem, ele é um cara de interceptação, de passe, que ele tem ali um bom posicionamento e, principalmente, circulação do jogo. Ele é o cara que se apresenta o tempo todo para receber a bola. Então, quando ele entra no jogo, um time que quer ter a bola como o Flamengo, ele está o tempo todo dando opção para os zagueiros, para os laterais, para os meias, para os pontas, ele sempre aparece. O cara procura para que passar, está lá o Alan. Aí a bola circula, vai para o outro lado do campo, está lá o Alan. Dá nele, ele toca, recebe e tal. Ah, mas não serve para... Como não serve, amigo? Você está jogando com posse de bola, você quer o quê? Ficar dando porrada para frente, esticando? Não. A bola tem que circular. E os jogadores que têm essa capacidade de fazer a circulação da bola são importantes nesse mecanismo. Ele não é um titular, mas o Felipe usa dessa maneira, da minha interpretação. Ele entra justamente em momentos em que ele vai fazer a bola circular. Então o torcedor acha, o cara fica pensando, eu quero João Gomes, é outro estilo. Aquele é pitbull e tal, morde, fez gol hoje, inclusive, e tal, né? Mas é outra característica. Né? Então você tem jogadores diferentes, de características diversas, para diferentes situações de jogo. Eu acho que cabe a esse diretor especializado, digamos assim, em futebol, né? E não só em mercado, em futebol mesmo, propriamente dito, ter a capacidade de discutir e sempre questionar. O técnico convence, a não ser que esse técnico atinja o patamar dos managers europeus, que aí eles têm a palavra final. Né? Digamos, o Jorge Jesus já tinha atingido isso no Flamengo em um ano, rapidamente, menos de um ano. Se ele continuasse, ele seria esse cara. Mas aí é diferente. Quando o técnico conquista isso, ele virou autoridade máxima ali. Aí o diretor faz com ele que é uma parceria, um entendimento e um convencimento até. Aí muda, né? Ô Jorge, não dá para trazer agora esse jogador, porque não temos essa grana. Que tal? Aí se o cara conhece, que tal Beltrano? É parecido. Não, mas eu quero Fulano. Fulano custa 20 milhões, cara. Eu consigo investir 8. É mais ou menos o seguinte, eu não consigo trazer... Vamos pensar aqui um cara que joga lá de campo cara caro. Um jogador caro. Antony. Antony está mal no Manchester United. Eu não consigo trazer o Antony, nem emprestado. Ele custou 100 milhões, mas eu consigo trazer o Luiz Araújo. Os dois começaram no São Paulo. Os dois jogam pelo lado do campo. Não são iguais, mas preenche aquela lacuna. O Luiz Araújo ainda tem algumas versatilidades. Joga pelos dois lados. Pode jogar até meio que como meia. Não pode ser. Esse é o papo, na minha opinião. Sabe? Essa deveria ser a troca de ideias.
Mas eu quero o Antony. O Antony não dá, o cara não vai liberar o Antony, é muito caro, não tem como trazer. Mas eu posso trazer o Luiz Araújo. Aliás, o Luiz Araújo, acho que a contratação mais. Talvez seja a melhor contratação que o Flamengo fez, todas essas. Você pensando em quanto custou, a expectativa baixíssima e quanto esse rapaz entrega. Porra, o que ele entrega é brincadeira. Joga nas duas pontas, joga como meia, jogou como meia, como o Tite, pelo meio, por dentro, joga com o Felipe Luiz e dá passe para gol pra caramba, faz gol. Porra, o cara é um jogador assim impressionante, assim, porque ninguém é força de expressão, né? Poucos davam alguma coisa. Eu mesmo tinha muitas dúvidas. Agora, quando vem da MLS, eu já fico com o pé atrás. Porque é um futebol meio recreativo, né? Ali, é mais um show, coisa de americano e tal. Mas ele, assim, ele mostrou que, como a Almada, né? Também, que me veio de lá, se adaptou muito rapidamente a um futebol mais brigado, mais competitivo. É um jogador realmente para tirar o chapéu, assim, porque não se imaginava que ele pudesse ser tão útil. O outro que está indo muito bem, está no caminho que eu acho que pode ser parecido, é o Plata. Também um cara que joga no meio, joga pela ponta, participa muito do jogo, gera jogo para caramba, faz gol, dá passe. Um achado também. E não foi caro, não foi um valor assim exorbitante. Também um achado. Um jogador, uma boa contratação. Os caras fizeram um mercado bom, cara. A gestão anterior do Flamengo, ela fez bom mercado sempre. Errou um nome ou outro. O maior erro ali foi a gestão. Paternalismo, passar a mão na cabeça, tolerar fracassos, só botar a culpa no técnico. O Flamengo não pode tomar de 4-1 do Fluminense, depois de ganhar de 2-0, jogando muito bem o primeiro jogo na final do Campeonato Carioca, e só sobrar para o técnico. O jogador também tem responsabilidade. Às vezes você tem que manter o técnico e peitar os caras. Mas sempre é o técnico. O Flamengo não pode mandar o Rogério Ceni 3 horas da manhã embora. O cara com o elenco esfacelado pela data FIFA e pelas contusões, e sem poder contratar, porque era pandemia. O Flamengo não tinha dinheiro para trazer jogador. Depois volta ao mercado, mas a resposta é sempre: não temos dinheiro, não temos dinheiro. Não temos dinheiro. Ele não tinha ninguém nem da base para usar, assim, pronto para jogar no profissional. Os que estavam mais prontos já tinham sido utilizados. Aí perdeu um jogo para o Atlético 2-0, com a Arrascaeta, 2-1, que o Arrascaeta perdeu um gol na pequena área. Ele tinha chegado do Uruguai. O Uruguai foi eliminado, chegado da Copa América. Aí ele chega, entra no segundo tempo, perde um gol na pequena área no finalzinho do jogo. Se é 2-2 ali, era 0-2, 2-2. Porra, era outra história, heróico e tal. Aí perde o jogo, 2-2. 3 da manhã o cara é demitido. Porque vamos trazer o Renato, que está desempregado, e o Renato é mais. A torcida. Aí uma parte da torcida gosta, a outra parte detesta, personagem controverso. Então ele discutiu o trabalho do Renato, mas assim, critério para trocar, isso é patético, sabe? Muito amador mesmo, a palavra que era usada na época, que é o que resume. Agora, no mercado e tudo, acho que eles foram bem, na maioria das vezes. Fizeram boas contratações, mas a gestão do futebol... Isso é outra coisa também, né? Que a gente vai ter que ver o Boto, como é que ele vai lidar na crise. Os momentos difíceis. De que maneira ele vai se comportar, como é que ele vai administrar, porque a bola está com ele. Tomara que dê certo, tudo. Espera que dê certo. Até para... Não só porque é o Flamengo, porque torce pelo Flamengo, não é só isso, não. Até para mudar um pouco a mentalidade. Um bom desempenho de um bom diretor esportivo, estrangeiro ou não, ajuda a mudar essa mentalidade para termos aí profissionais realmente qualificados e abrir porta para jovens profissionais ou não tão jovens que estão aí no Brasil, que não têm chance, porque não são conhecidos, porque não têm nome, que de repente são qualificados e que podem fazer trabalho interessante nessa área, né, de gestão esportiva, conhecendo também o jogo de futebol, tendo condições de falar sobre o jogo, entendendo o que acontece ali.